Arrasca. Comunicar à rasca. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar à rasca. Mais um episódio, não é, Nuno? O Hat-Trick. É o Hat-Trick. E aqui algumas coisinhas para apontar e para falarmos também, que acho que é importante. Para já estes anos, não é? Porque é algo que tenho que melhorar, que foi-me dito que é algo, uma muleta e tem que ser melhorado. Depois também o facto de ser um bocadinho longo, e acho que é longo porque a conversa é boa, portanto só aí já Sim, é bom. É bom sinal, não é? Por um lado é bom sinal. Exatamente, mas também percebo que seja um bocado exaustivo porque por vezes perdemos um bocado na conversa, Sim. Perdemos um bocado o foco e apesar de para nós ser algo frutífero, poderá não ser para quem está a ouvir. Portanto, vamos tentar reduzir nestas conversas a 2, tentar aqui chegar aos 30, 35 minutos e quando vier alguém falar connosco, aumentar um bocadinho para 40, 45 e tentar não ultrapassar esse tempo para não nos tornarmos cansativos e acho que era para nos tornarmos chatos mesmo, não é? Sim, porque... E pronto, também o feedback que acho que as pessoas têm reclamado um pouco com a minha pronúncia beirã, não é? E acho que a tua voz de rádio mais colocada não tem qualquer tipo de objeção. E pronto, acho que acima de tudo o tom descontraído e a forma como pegamos nas coisas, tentamos desconstruí-las, explicá-las, dar a nossa opinião e também ouvir a opinião dos outros. Acho que o objetivo é mesmo esse, não terá muito mais objetivos. Sim, exatamente, é um bocadinho por aí. Pronto, e também já temos mais de 200 seguidores no Facebook, o que é ótimo. Ultrapassamos a centena de pessoas a ouvir o primeiro episódio. Para contextualizar um pouco, se calhar podemos dizer que este episódio nós não fazemos semanalmente, vamos fazendo conforme a nossa disponibilidade. Sim. Vamos disponibilizar semanalmente. Pronto. Posto isto, então, se calhar também dizer que no fim do podcast agora vamos inserir, tem 3 episódios, já tem alterações, vamos inserir uma sugestão de cada um e com o convidado também uma sugestão da parte dele, seja o que for, uma pessoa, um livro, uma música, uma viagem, um pensamento, o que for, qualquer coisa serve para ficar aqui de testemunho. E pronto, e passava para ti então para trazer o primeiro tema para este terceiro episódio e para falarmos um bocadinho sobre ele. Sim, vamos acho que vai acabar por ser essencial nestes primeiros tempos e vai acontecer muito nós focarmos, se calhar, os nossos temas nas nossas áreas e só depois, se calhar, é que vamos fugir um bocadinho da nossa zona de conforto também enquanto nos estamos a habituar a isto. E, portanto, para não fugir muito à nossa área, hoje trago aqui a importância de comunicar bem, de comunicar numa primeira fase e de comunicar bem numa segunda fase, em áreas como o desporto, em áreas de desporto, ligadas ao desporto, quer essencialmente até numa ótica de um treinador de futebol, de basquetebol, de voleibol, o que for, e num patamar um bocadinho mais alto, num patamar já profissional, que tem que obrigatoriamente que comunicar de uma forma muito positiva, e quando digo positiva, com objetivos claros de fazer passar a sua mensagem numa primeira fase, de ter também uma boa ligação com que é aquilo que é comunicação social, aquilo que é comunicação externa, e depois adaptar essa comunicação também à parte interna, ou seja, o que eu quero dizer com isto? Que muitas das vezes acho que a mensagem que vamos pegar num exemplo mais prático, se calhar é mais fácil de explicar o meu ponto de vista, um treinador de futebol, que é o desporto se calhar que mais sentimento e mais paixão faz correr um pouco por todo lado, tem obrigatoriamente não, mas muitas das vezes comunica de forma diferente naquilo que são as conferências de imprensa, naquilo que são os jornais, comunica de uma forma muito diferente para dentro, ou seja, para o seu balneário. Muitas vezes a mensagem que passa para o balneário é uma e aquela que passa cá para fora é uma ligeiramente diferente. E isso é muito importante hoje em dia e cada vez se fala mais nisso também. Um treinador tem que ter tem que ser multifacetado a esse nível, porque tem que fazer passar a sua mensagem,
fazer passar aquilo que pretende aos seus jogadores e, de uma outra forma, fazer também passar uma mensagem cá para fora, essencialmente através da comunicação social, hoje em dia também muito através dos canais de comunicação do clube. Também é um tema muito, muito interessante que temos visto e que podemos um dia mais tarde falar deles, que é esse ponto central do treinador ter que comunicar bem, ter que passar uma mensagem positiva. Muitas vezes tem que centrar aquilo que é o protagonismo, até muitas vezes, com uma ótica de retirar pressão aos jogadores, centrar o protagonismo nele, para que se fale menos dos jogadores e que os liberte um bocadinho da pressão inerente à profissão. E isso é muito importante hoje em dia. Um treinador, mais do que há 20 ou 30 anos atrás, tem que estar bem preparado nesta área da comunicação. Tem que saber o que dizer, tem que ir para as conferências de imprensa, por exemplo, e saber o que dizer. Nós temos exemplos paradigmáticos nessa área, no que toca ao desporto português e olhando particularmente para o futebol. Temos o caso do José Mourinho, que é bem conhecido de todos nós, que é se calhar aquele que melhor personifica aquilo que de bem se faz na área da comunicação. Não tenho problema nenhum em dizer que ele é um gênio, se calhar, nessa área da comunicação enquanto treinador de futebol, e portanto é sempre muito importante que os treinadores estejam bem preparados para comunicar bem, para comunicar de forma assertiva, para fazer passar a mensagem, quer internamente, quer externamente, não é? Não sei o que é que tu achas disso, mas acho que é muito importante também nisso. Sinceramente, tenho um bocado de mixed feelings em relação a isso, ou seja, a questão da comunicação no desporto, eu acho que para mim é muito esmiuçada em termos de comunicação social. Acho que não faz sentido tanta conferência de imprensa, obviamente tudo que é programas e tudo mais. Penso que, por exemplo, a Inglaterra se filtra muito mais. Ou seja, aqui o problema está nos vários atores, está em quem comunica, tanto nos treinadores, e acho que não vale a pena entrarmos na questão dos diretores de comunicação e tudo mais. Eventualmente podemos trazer aqui algum ator desportivo para falar disso, mas focando-nos mais na parte profissional, penso sinceramente que comunicam, ou seja, comunicam demasiado, mas comunicam com um pouco de filtro. Há ali muita informação que não é para reter, há ali muita informação que é escusada e perde-se um bocado o foco da mensagem. Por outro lado, o facto de eles partilharem para fora uma mensagem e para dentro outra, ou seja, eles cá fora dizem ok, a culpa é minha e a vitória é sempre dos jogadores, mas se calhar no balneário depois vão dizer a um jogador que esteve mal, não é? Como todos estão, e ele pode levar isso para uma interpretação um bocado dúbia. Obviamente que eles estão treinados para isso, mas não acredito que todos eles consigam assimilar que, então quer dizer, ele lá fora diz que a culpa é dele e aqui diz que a culpa é minha e diz que a culpa é nossa. Portanto, isso terá que ser tão bem mecanizado e aí por exemplo, falaste do Mourinho e bem, desses jogos psicológicos que depois poderão cair numa espécie de espiral de ok, já é obrigatório fazer isso, tem que se fazer isso não se faz, e porque é que não faz? Acredito que seja muito complicado comunicar, mas essencialmente o que tenho a reter e o que tenho essencialmente a apontar para este tipo de comunicação é que é muita comunicação e pouco sumo, ou seja, o que se tira de uma conferência de imprensa e o que se tira de uma conferência pós-jogo, aliás, se calhar numa flash interview retira-se mais sumo, porque são perguntas pequenas, muito acutilantes e não se dispersa muito. E em que se fala mais de futebol, se calhar, exatamente, do que propriamente das conferências de imprensa. Exatamente, e os jogadores também, têm sempre aquela mensagem pré-formatada, porque é assim que tem que ser, e pronto. E depois temos aí muitas coisas, que é o facto de não haver, de haver programas e redes sociais em que desconstroem bem ou mal a comunicação desses treinadores, irem buscar arquivos, irem buscar contraditórios, e não há direito a resposta, ou melhor, poderá haver uma próxima, e a comunicação torna-se ali uma espécie de um vórtex que faz com que as pessoas só retenham aqueles clickbaits, só retenham
eventualmente o que é mais negativo, o que é mais falar da arbitragem, da equipa contrária, ou seja, quando corre bem, tudo bem, mas quando corre mal, acho que essa comunicação de crise, digamos assim, comunicação negativa, deveria ser aprimorada, estudada, melhorada, para que as pessoas se interessassem mais pelo desporto como um todo, e não só pelo jogo, e não só por controvérsia e o negativo, não é? Que há muito, que infelizmente é o que passa cá para fora. E aí a culpa é não só de quem comunica, mas também da comunicação social e e dos clubes, a comunicação dos clubes em si, não é? Porque tanto newsletters como, por exemplo, o Sporting agora faz uma coisa muito, muito boa, que é traz os atletas para o canal do YouTube e tem um podcast, um vídeo, neste caso em vídeo, e humaniza-os, não é? Não tem aquela conversa pré-formatada que há nos jornais, que há nas newsletters, e acho que é esse tipo de comunicação que faz com que as pessoas sintam que está ali um humano e não um gladiador, digamos assim, que nos está a entreter. Não, acho que é mais do que isso. Inclusive, alguns jogadores têm mais conteúdo para dar e é sempre interessante perceber esse outro lado da moeda, que na comunicação diária, na comunicação para a comunicação social, nas entrevistas, não aparece, porque é quase como que um roteiro, um guião que está pré-definido e que se vai alterando um ponto ao outro, e que acho que faz, sinceramente, faz com que os adeptos se deixem de focar nisso, deixem de estar tão à volta da parte técnica, da parte teórica, da parte de futebol em si, e estejam mais à volta de perdemos porque isto, ganhámos bem, pronto. Ou seja, acho que há uns passos valentes a dar em relação a essa comunicação no desporto. Sim, acho que é ingrato também para nós falarmos disso, porque nós conhecemos tudo o que é comunicação externa, mas é muito difícil conhecermos a comunicação interna, ou seja, nós pressupomos que o treinador fala de uma determinada forma em termos internos, mas nunca temos a certeza, é sempre muito duvidoso aquilo que sabemos e, portanto, é mais complicado nós termos uma opinião muito formada. Aqui a questão essencial é mesmo percebermos que os treinadores perceberem que é importante comunicarem bem, e falamos essencialmente, e quero falar essencialmente em contexto externo, ou seja, a informação que passa cá para fora é importante ser bem transmitida e tem que se ter muito cuidado com a mensagem que se transmite por vários motivos. É muito importante. Um exemplo de algo que é um pormenor, mas que é importante, é, por exemplo, um treinador estrangeiro, quando chega a um país, saber comunicar nas conferências de imprensa na língua do próprio país. Por exemplo, um treinador português, quando chega à Inglaterra, ter a capacidade de comunicar em inglês, não digo no imediato, se fosse no imediato melhor ainda, mas rapidamente ter essa capacidade, e é necessário que os treinadores tenham um poder de mutação enorme. Mas pronto, era só mesmo aqui este ponto sobre este tema, que é importante, e acho que os nossos temas vão ter que se repetir mais que uma vez, porque, modéstia à parte, acho que são temas com conteúdo, com alguma riqueza e que merecem, se calhar, até ser explanados de forma mais pormenorizada. Mas para não perdermos mais tempo, Jorge, vamos saber e perceber que tema é que tu também nos trazes cá hoje. É um bocadinho também dentro da nossa área, mais uma vez. Sim. Só para acrescentar o que tu disseste, tens o exemplo do Mourinho, que chegou à Itália a falar italiano, e agora mesmo o próprio Paulo Fonseca. É um esforço que obviamente traz outro tipo de comunicação a quem a faz e traz outro tipo de compromisso a quem chega a um novo país, a um novo clube, a uma nova camada de associados, e acho que isso também é uma riqueza que depende da personalidade de cada agente. Exatamente. Quanto ao meu tema, exatamente, quando disseste ao início bem, nós estamos a focar muito mais na comunicação e o que ela envolve. Iremos para outras áreas, certamente. Iremos trazer convidados de áreas completamente diferentes das nossas, porque acho que também é isso que vai alimentar a riqueza de conteúdo aqui dentro. O meu tema é mesmo a questão da política, ou seja, estamos em ano de eleições. E acho também uma forma de perceber o que é que se faz em Portugal em relação, em termos de
divulgação, comunicação, passar a mensagem política. Porque estamos num país com muita abstenção. Se as pessoas se afastam do futebol em termos de não querer perceber muito, só ver o jogo, então a questão política nem se fala. Há um alienar, não sei se propositado, eu acredito que seja propositado, porque também, se as pessoas estivessem mais envolvidas, o escrutínio era maior, as pessoas percebiam maior, porque eu gostava, seria um teste interessante perceber quantas pessoas é que conseguem ler um plano eleitoral. É exaustivo, então se for em termos de legislativas nem se fala, mas pelo menos agora nas autárquicas, quantas pessoas é que vão ler os planos eleitorais e depois fazer essa recapitulação passado 4 anos, perceber o que é que foi feito, o que é que não foi feito, em vez de pequenos, novamente, clickbaits que saem na comunicação social, nas páginas de redes sociais, nos comícios. Então essa falta de escrutínio e pronto, e cada pessoa tem direito a ter uma área política mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, ou não ter qualquer tipo de área política, mas seria interessante perceber quem é que efetivamente se interessa, porque a comunicação pachorrenta e muito pré-formatada e agora vê-se, por exemplo, a questão do Covid, não é? Sim. Quem fala de política fala de órgãos de gestão, seja ele da DGS, seja o que for, que têm uma carência enorme na comunicação, mesmo ok, tem melhorado em termos de design, de apresentações, de digitalizar as coisas, mas está muito dependente desse tipo de comunicação pausada, lenta, com palavras muito arcaicas, que faz com que as pessoas não consigam efetivamente acompanhar, para já não queiram, e têm todo o direito de não querer, mas que não consigam porque é algo tão desinteressante. Há áreas, por exemplo, a área dos seguros. Pronto, eu tendo trabalhado indiretamente com essa área, eles tentam sempre a questão dos seguros é sexy, vamos tentar comunicar de forma mais apelativa e tentam efetivamente, mas é uma área que não pode sair muito mais dali. Mas a política pode, porque a política move massas, move emoções, move convicções, e o que se faz é o contrário, vai-se alienando os jovens, como se vê, e aqui não falo de direita, de esquerda, não falo nada, falo da política em geral que se faz em Portugal. E temos a questão, por exemplo, dos Estados Unidos, para bem ou para mal, que para mim é uma comunicação muito mais aberta, que traz com que só o facto de ter pessoas a trabalhar em campanhas como voluntários, que perdem horas e horas e horas para falar com as pessoas, para fazer chegar a mensagem no terreno, de forma de passar do local para o nacional e nunca ao contrário, que é o que se faz em Portugal. Isso demonstra uma dedicação e faz com que as pessoas efetivamente coloquem um papel na sua casa a dizer em quem vão votar e coloquem um pino a dizer que votaram. Uhum. E em Portugal efetivamente faz completamente o contrário, que já nem falo dos casos de corrupção, nem nos casos de reincidência e de pessoas na política que vão vivendo da política e não fazer com que a política viva. Mas sim, isso é uma monotonia, uma coisa tão monocórdica que faz com que, por muito que tu queiras, é muito difícil acompanhar, é muito difícil estar interessado, é muito difícil querer efetivamente fazer parte daquele mundo, por isso mesmo, porque as pessoas não são criadas condições para que elas o façam. E isso vai do nacional para o regional, do regional para o local. E vai-se perpetuando porque o sistema funciona assim e não há ninguém, porque quem chega com novas ideias ou quem e quando eu digo chega não quero falar de partido em si, não, mas quem aparece com novas ideias, e sinceramente não vejo assim nenhuma ideia
diferente nesse sentido, faz mais do mesmo de uma forma ou outra. Quem chega e quer abanar um pouco as coisas não tem muito por onde vencer, porque está enraizado culturalmente que não aceitamos isso, porque nunca nos foi dada outra hipótese. E isso demorará, sei lá, gerações a eventualmente poder mudar, não é? Eu acho que é um aspecto importante, obviamente, e tocaste aí num ponto muito importante, que é a questão dos programas eleitorais e tudo mais, numa altura em que se aproximam também mais de umas eleições no país. Eu acho que é um dos fatores essenciais para ter sucesso na comunicação, é perceber para quem é que tu estás a falar. E acho que é essencial e tem que haver essa diferenciação, e que muitas vezes eu julgo que não há essa diferenciação, que é a forma de comunicar do Primeiro-Ministro, por exemplo, tem obrigatoriamente que ser totalmente diferente da forma de comunicar do Presidente da Junta de Freguesia, de uma freguesia qualquer aqui no Distrito de Viana do Castelo, ou no interior, mais no interior do país. Tem que ser totalmente diferente, porque são públicos muito mais restritos, no caso das juntas de freguesia, é um público com características muito especiais, muito definidas, e acho que muitas vezes se complica a mensagem, não sei se com intenção até de muitas vezes de ela ser mesmo complicada para que não chegue da melhor forma. Não digo que seja sempre isso, mas acredito que em algumas das vezes que será um bocadinho essa a intenção, mas é importante que os políticos saibam comunicar de uma forma muito mais clara, muito mais assertiva, e têm que comunicar e perceber essencialmente para quem estão a comunicar e adaptar o seu discurso a esse tipo de pessoas, até porque eles, assim, os políticos a nível nacional, acredito que saibam gerir esse facto de uma comunicação, por exemplo, num comício, é sempre muito mais agressiva, no bom sentido da palavra, do que, por exemplo, numa entrevista. Eles sabem distinguir os momentos em que estão a comunicar. Mas em termos de conteúdo daquilo que estão a dizer, muitas vezes é um conteúdo complicado. Okay? Acho que os políticos têm que descomplicar muito para aquilo que tu dizes também de conseguir chegar a mais pessoas. Acho que o desinteresse que há da política, muito pela política, é um bocadinho também por isso. É todo um processo complicado a política, e é necessário descomplicá-lo, e acho que não há... uma das melhores maneiras de o fazer é descomplicando a forma como se comunica, porque é uma forma muito mais fácil de chegar às pessoas. E esse exemplo que tu referias dos programas eleitorais, lá está, se calhar 5% das pessoas vão ler os programas eleitorais dos partidos. Ou menos. Ou menos, falando agora nas eleições autárquicas, e se calhar desses 5%, 2,5% vão ler passados 4 anos, só para perceber, vamos ver se este presidente fez tudo o que prometeu no programa eleitoral. Se não fizer, vamos aqui atacá-lo. Acho que é um bocadinho por aí. É pura. Acho que é tudo. Um programa eleitoral muitas das vezes é tirar areia para os olhos das pessoas, e não é uma coisa muito objetiva. Acho que muitas das coisas que lá são colocadas são um bocadinho utópicas, até. É um bocadinho, cá está, tirar areia para os olhos, na minha opinião. E acho que é importante os políticos terem em conta esse aspecto da comunicação, prestarem mais atenção à comunicação, porque é cada vez mais importante, e puxando a brasa à nossa sardinha, é uma área vital em qualquer área. Na política acresce ainda mais essa importância. E por último, só mesmo dizer que a nível local essa importância é ainda maior, porque tem que ser uma comunicação de muita proximidade com as pessoas, o que é mais complicado muitas das vezes, mas é um facto, e acho que é algo, como tu dizias e bem, que vai demorar gerações e gerações a mudar em Portugal, muito porque é algo que já está enraizado, e pouca gente tem coragem de tomar um caminho diferente. E acho que é muito pela preocupação com os resultados eleitorais. Porque quem chegar
para tomar e aqui lá está usando a palavra, mas não referindo ao partido, quem chegar à política quer resultados rápidos, não é? E portanto não quer fugir muito da caixa, não quer fugir muito daquilo que é a rotina política no país e portanto não arrisca em muitas coisas, arrisca aqui e ali num ou noutro aspecto, mas na comunicação, tirando um ou outro exemplo, obviamente, nunca vai arriscar muito, né? Nunca vai tentar mudar muito, porque corre sempre riscos de não ser aceito, porque a nossa mentalidade, a grande parte da nossa mentalidade não aceita essas mudanças. Sim, exatamente. E falaste aí numa coisa que é verdade, a questão dos resultados. Porque, efetivamente, como já falámos no último episódio com o Vinagre, a questão do financiamento de um órgão de comunicação social, os maiores receberem mais, na questão da política é igual, não é? Subsídio e tudo mais, os partidos maiores recebem mais. Portanto, sim, exatamente. Isso torna-se vício. Então é claro, se eu crio agora um partido e tenho ideias diferentes e forma de comunicar diferente, mas que vai demorar tempo até começar a enraizar-se, se calhar uns anos até, e não consigo eleger ninguém nem fazer nada, quem está comigo perde o interesse, porque não há desenvolvimento. E o dinheiro também acaba, não é? E isso faz com que as pessoas queiram resultados, e para ter resultados o que é que vais fazer? Não vais criar uma receita nova, vais usar a receita já é usada desde sempre. Exatamente, há medo de mudar, não é? Essa aversão à mudança, mas isso também acho que é nacional, é português, está nos genes. Mas para terminar, é porque, ou seja, faz sempre o mesmo. As arruadas, os comícios, é mais do mesmo. E não digo que não faça sentido, faz sentido. O que não faz sentido. Temos só, deixa-me só interromper, que vai ser engraçado perceber como é que as campanhas eleitorais para as próximas eleições autárquicas se vão adaptar a este período em que vivemos, não é? Em que muitas das coisas que eles estão habituados a fazer não vão poder fazer à partida. É isso. Modernizar, porque, claro que. E depois tu vês as arruadas, são pessoas afetas aos partidos e bem, e não conseguem mobilizar a população em geral. E isso seria engraçado. Pá, este ano eu vou com este candidato, daqui a 4 anos se calhar vou com outro, mas as pessoas não têm essa disponibilidade, não se revêem, e muito é muito disso, porque é mais do mesmo. Saber que se comunicas para jovens tens de comunicar de uma forma, se comunicas para reformados tens de comunicar de outra. Não há uma comunicação errada, só que se estamos sempre a fazer a mesma, vamos fazer com que a maior parte das pessoas se desinteresse, porque só aquele grupo é que está a seguir aquela comunicação e é sempre o mesmo. E vai reduzindo e vai desaparecendo. E também para finalizar, essa questão dos programas eleitorais, eu tenho feito isso sempre que há eleições e que me revejo em algum candidato ao partido. Vou explorar os seus programas eleitorais, e são exaustivos e são muito cópia de cópia de cópia de cópia. São todos iguais, acabam por ser todos iguais. Exatamente, e então inovar no programa eleitoral, descomplicá-lo, fazer com que seja aprazível de ler, de ouvir, de ver, o que quer que seja, e não só 40 folhas A4 com medidas, como tu dizes bem, utópicas, a maioria delas, e outras que nem fazem sentido, e pior, são medidas que são feitas de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Não iriam auscultar a comunidade em geral e trazer esse feedback que só faria com que tivessem mais resultados, porque as pessoas revêem-se nesse plano. E, ok, os partidos têm as suas ideologias e não têm que deixar de as seguir para poder trazer a sociedade em geral para a política, para depois comunicarem de forma muito mais aberta e bidirecional, que é o que falta. Eu vejo muito unidirecional e as pessoas estão cansadas, estão fartas. Exatamente. E é normal. Exatamente. Portanto, é isso. Acho que foram 2 temas dentro da área, como nós dissemos, e acho que no início vai ser sempre um bocadinho assim, até nós nos ganharmos coragem para sair um bocadinho da nossa zona de conforto, mas que acho que foram 2 temas importantes que nós trouxemos aqui hoje. Comunicação, de uma forma geral, direcionada para a política e para o futebol, e aqui se calhar os 2 mundos que mais emoções mexem no nosso país, quer futebol, quer desporto, em geral, futebol em particular, e a parte política.
já estamos com algum tempo, portanto, acho que tens também alguma curiosidade para nos falar. Sim, tentamos agora reduzir o tempo, portanto, para toda a gente que queira, que se queixou do tempo, efetivamente, e com razão. Pronto, vamos ter só uma curiosidade, porque, para quem não sabe, o Nuno é um homem dos 1000 ofícios e neste caso passou uma pasta das curiosidades, e também porque vamos ter a questão das sugestões, e acho que será interessante também fazermos neste tipo de, uma vez trago eu, outra vez traz o Nuno, e quando vierem convidados traz o convidado para não ser tão maçador. Portanto, a minha curiosidade é que, não sei se sabias, que o primeiro alfabeto do mundo foi criado em Trás-os-Montes, ou seja, é verdade, estás a sorrir, mas é verdade. Ou seja, mas neste caso há a escrita e há o alfabeto. Eu fui pesquisar isso, atenção. A escrita foi inventada pelos sumérios, e o alfabeto é uma forma evoluída e com padrões que representa sons ou imagens, não é? Para uniformizar a escrita. E então os historiadores aceitam o fenício como o alfabeto mais primitivo e rudimentar que se conhece, e estamos a falar de cerca de 5.000 anos. Há outras hipóteses levantadas por outros arqueólogos que apontam isto mesmo, que é um surgimento anterior aos fenícios, e que é o alfabeto do Alvão, que tem agora, supostamente terá 6.000 anos, e é um dos candidatos, fala-se que é o candidato a ser o alfabeto mais antigo do mundo. E só para contextualizar e acabar, isto foi no final do século XIX, no Alvão, no nordeste de Portugal, entre Trás-os-Montes, que encontraram um dolmen e com pedras esculpidas gravadas com signos idênticos a imagens e a sons, e depois existe uma descoberta em Glosel, em França, e só depois de verificarem notam ali padrões e que faz com que seja autêntico. Portanto, as pedras do Alvão têm formas de animais e de homens, estão gravadas com signos alfabéticos que no início foram considerados ibéricos. Portanto, é engraçado também, é uma parte da comunicação que imagina um podcast há 6.000 anos atrás. Devia ser bonito. E como é que as pessoas conseguem evoluir? Como é que seria naquele tempo tornar algo em comunicação, que acaba por ser, e ao que chegámos agora, sejam 5, sejam 6.000 anos, para os anos que a Terra tem, acho que é uma fração de segundo, e acho que é uma evolução fantástica em termos de comunicação. Claramente, e o pessoal de Trás-os-Montes nunca nos iludiu, portanto tinha de ser agora que... Gente rija do bigode. Rijos ali, exatamente, não falha. Vamos às sugestões, se calhar, Jorge, posso começar eu. Tinha uma programada, mas vais-me permitir a ousadia de entrar com duas de mundos totalmente diferentes, e vou ser muito rápido. Uma é um livro que eu já comprei há alguns anos, que se chama 7 Homens em Guerra, História Paralela, que conta a história de 7 presidentes militares. Dou exemplo de Stalin, Hitler, Churchill, Mussolini, De Gaulle, Hirohito e Roosevelt. São 7 chefes de Estado, 7 presidentes de países importantes, e este livro mais não é do que uma espécie de mini-biografias deles, o contar a história de cada um deles. Um livro que eu já comprei, julgo eu, em 2013, li na altura e sinto necessidade também de voltar a ler agora, com 7 anos de background totalmente diferente e de conhecimentos mais avançados um bocadinho sobre esta área, mas é um olhar sobre aquilo que foi a Segunda Guerra Mundial também, essencialmente, em que como sabemos, foi foi uma grande tragédia para todo o mundo, obviamente, e portanto é um olhar sobre estes 7 homens em guerra. O autor é Marc Ferro, só para situar, é diretor destes estudos na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, e durante muito tempo animou Histoire Parallèle, uma emissão difundida sobre arte. É historiador e um autor de renome. E para ser uma coisa totalmente diferente, trago uma série, um DVD que eu comprei há pouco tempo, que é o último a sair, uma sátira aos reality shows, uma série de humor com cerca de 23, 24 episódios,
escrita por Bruno Nogueira, Frederico Pombás e João Quadros, com a participação de Bruno Nogueira, Luciana Abreu, Rui Unas, Roberto Leal, enfim, um sem número de grandes atores e de muita gente desta área, que é um bom programa para estes fins de semana de confinamento, por exemplo. Sem dúvida alguma, teve um preço irrisório, até confesso, para aquilo que isto vale, acho eu, e portanto é uma boa sugestão para o fim de semana, quer o livro, um bocadinho mais com outro tipo de informação, obviamente, com mais cultura geral, mas também aqui este DVD para uma tarde bem passada de um sábado de confinamento, por exemplo, para rir à gargalhada durante horas e horas. Foi uma das melhores coisas que se fez em televisão em Portugal nos últimos anos, sem dúvida, na minha opinião. E ficam por aqui. Se não, melhor. Muito boa mesmo. Quanto ao livro, só de notar que vai ao encontro do meu tema, não é? Já estava planeado. Como é que as coisas são tão bem feitas neste podcast? Foi tudo combinado, não é? Pronto, é isso. Agora parecemos um bocado o Governo de Sombra, não é? Temos autoridades a partilhar livros. Eu trago também aqui um livro que já vai na 3ª edição e tem o título Lendas e Mitos dos Castelos de Portugal. Como pessoa que gosta de história e de geografia, acho um livro bastante completo. É do Alexandre Parafita, que ele é doutorado em cultura portuguesa e é mestre em ciências da comunicação, portanto também da nossa área, e é etnógrafo, escritor e jornalista, e já tem mais de meia centena de livros. É um livro que se lê bastante rápido. A cada 2 páginas tem uma fotografia do castelo e a sua lenda ou o seu mito, e fala de coisas fantásticas, de coisas que nem estamos à espera, e muitos deles estão perto de nós e nunca pensámos nisso, e são todas baseadas em factos históricos em que ele se apoiou. Neste caso, desde lutas, cristãos e mouros, questão das resistências aos espanhóis, histórias da nobreza e mesmo da população em geral, e está dividido por distritos. Está muito bem realizado. Sinceramente é uma obra bastante boa a nível de curiosidades e a nível de quem quer, se fores viajar ou se fores passar por perto, perceber também um bocado de onde é que vem a história e porquê o do castelo ou a torre de homenagem estar assim. Destaco para a página 92, que é a lenda do Castelo Rodrigo, perto Bela terra, perto de Escalhão, onde sou natural. Pronto, e antes de fechar, se queria só deixar, que acho que não falámos nisso, as nossas redes sociais também, não é? Exato. Também fazemos aqui um bocado de autopublicidade, tanto no Facebook com Comunicar à Rasca, facebook.com/comrasca, COM-rasca, e no Twitter também Comunicar à Rasca e twitter.com/a_rasca. Alguém nos roubou o nome. Pronto, e a nível de e-mail também, se nos quiserem, lá está, se nos quiserem insultar, tratar mal, enviar coisas ou apenas dar feedback, todo o feedback é ótimo, temos recebido bastante. Será comrasca@gmail.com, ou seja, outra vez comrasca@gmail.com, e acho que estamos disponíveis mesmo para as 4 pessoas, acho que são um bocadinho mais, e se essas 4 pessoas houver alguém que nos queira dar a sua opinião, temas, o que quer que seja, participar aqui. Exatamente, e mesmo falar connosco, porque acho que também vamos trazer pessoas do nosso meio, conhecidos, amigos, pessoas que não conhecemos tanto, e acho que isso vai ser frutífero para um podcast que se quer assim multidisciplinar, e com discussões que sejam bastante agradáveis para nós, em primeira instância, e aí temos de ser um bocadinho egoísta, e para quem nos ouve. Exatamente. E é isso, e acho que diminui bastante o tempo. Sim, acho que sim. Acho que sim. Bastante boa. Acho que sim. Foi mais uma conversa produtiva, lá está, um bocadinho sobre as nossas áreas ainda, mas já vamos sair um bocadinho de casa nos próximos episódios. Prometemos que vamos atingir a maioridade naquilo que são os temas e vamos arriscar mais um bocadinho. Mas espero que... O Atric está feito, vamos ao Tetra, não é? Exatamente. E vamos continuar a fazer este projeto. E vamos continuar até chegar pelo menos à mão cheia de golo. Agora vamos
Valente, sim senhor. Está bem, da minha parte é tudo, obrigado a todos. Perfeito também. Um abraço a todos e aguardamos mais feedback também. É isso, tá. Fiquem bem. Comunicar à rasca. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar à rasca.